Opa, voltamos. Emerson Freitas novamente. Infelizmente deu um probleminha aí no áudio, eu não estava ouvindo o Reinaldo, mas vamos voltar aí. E enquanto vocês chegam aí, o Reinaldo, assim que ele manifestar aí, eu vou colocá-lo novamente aqui. Deixa eu fazer o convite para ele. Aí vocês vão entrando aí. Vamos lá. Reinaldo já está entrando. Pronto. Reinaldo Balbino. Ah, glória a Deus, agora voltou. Ficou mudo. Rapaz, esse Instagram tem hora que ele dá umas a gente, eu não sei o que acontece, né? Mas Sim. é uma ferramenta que a gente pode utilizar, que dá essa possibilidade pra gente. Né? Mas infelizmente deu um branco aí. Eu só estava vendo você e o áudio zerou. Né? E vamos esperar o pessoal entrar aí. Aí eu não sei até que ponto, porque ficou eu acho que o pessoal estava ouvindo, acho que eu não. Acho que era Eles isso que estavam estava ouvindo. acontecendo. O pessoal estava Hã? ouvindo tanto eu quanto você, então a audição estava boa. O problema era só ir contigo, mas tranquilo. Ah, então eu Pode acho que o problema retornar. foi aqui. Acho que o problema técnico foi aqui. O problema acho que era o operador, é igual o camarada que põe defeito no automóvel, né? Ah, que o automóvel é ruim, e às vezes o problema é aquela pecinha que está tá por trás do volante, né? Aham. É isso aí, eu até brinco, eu brinco com o Luciano, com todo mundo, que o Marcelo, ele tem umas coisas diferentes, né? Aquele dia que nós fomos fazer aquela webinário, né? Até que não, você teve algum problema, não pôde participar, eu fiquei até preocupado. Falei, Marcelo, mas como é isso? Eu não tenho esse programa, aí depois só mandou um link, você já entra naquele programa legal dele lá, né? O Marcelo é meio fuçado dessas coisas. Eu vou engatilhando, eu ainda sou, até mesmo em título de Instagram, agora que eu estou começando a aprender um pouco mais a mexer, então até de antemão peço perdão a todo mundo, a gente não consegue, eu, por exemplo, não consigo acompanhar o que todo mundo está postando aqui, né, por uma questão também o Luciano está usando óculos, eu preciso usar, mas eu fico insistente, né, os enta vão entrando, e infelizmente a gente vai perdendo a visão, né, mas são ossos do ofício, né, a gente está vivo, a gente tem que agradecer a Deus por isso, e a gente vai aprendendo e vai adequando as necessidades, mas vamos lá, eu Vamos lá. acredito que o pessoal já está voltando aí, tá, eu acredito que grande parte já conseguiu restabelecer a conexão, Sim. e aí Agora, nós vamos hoje aí, eles temos mais têm algum uma tempo base. agora. É. Hã? Então, vamos lá. Eu falava daquela pseudo-humildade do conselheiro tutelar não querer utilizar os termos que estão na lei, que determina, né, para querer ser mais humilde. Pois bem, também, eu vou novamente insistir. Quando eu falo assim, eu não estou aqui na tentativa de querer transformar nenhum conselheiro tutelar no chefe de ninguém, não estou querendo transformar conselheiro, não estou autorizando, estimulando o conselheiro tutelar a ser mal educado, né? Só porque a lei diz que ele pode determinar e chegar com arrogância, porque É o uso verdade. da autoridade não é isso. Quando você excede no uso da sua autoridade de forma autoritária e arrogante, você pode incorrer em crime. Então, não é isso, apenas o uso correto da autoridade. E ainda, para que se possa fazer com coerência, com maestria, o uso dessa autoridade, primeiro é preciso conhecer qual é a sua autoridade. Porque senão, Emerson, o que é que nós vamos ter? Então, o conselheiro ou a conselheira tutelar que nos ouve agora, que se empolgou com o que eu disse, que o conselho tutelar tem competência para determinar, está na lei mesmo. Se empolga com isso, mas não vai ler a lei, não vai estudar, e aí estufa o peito para querer determinar coisa que a lei não diz para ele determinar, vai quebrar a cara, né? Vai se dar mal, porque, embora a lei dê o poder para você determinar, não tem poder para determinar tudo. Algumas coisas apenas. Por exemplo, quando a lei fala que o conselho tutelar pode requisitar serviço, só em 6 áreas, tá? Então, estranhamente, o legislador deixou de fora esporte, cultura e lazer. Então, o conselho não requisita nada na área de esporte, lazer e cultura. Para isso, ele encaminha. Aí é diferente de Uhum. requisitar. Puxa vida, Renan, não pode? A lei requisitar não, porque a lei não diz que você pode requisitar. A lei foi
taxativa, ali no artigo 136, inciso 3, letra 8, taxativo. São só 6 áreas. Assim como não é porque o IML, por exemplo, está na área de segurança pública, porque o IML é um órgão de segurança pública, que conselheiro vai requisitar laudo do IML. Não tem autoridade para fazer isso, não, tá bom? Por quê? Para qual medida que o Conselho Tutelar precisa de um laudo do IML? Para medida nenhuma. Quem precisa de laudo do IML é o delegado, quando ele tem um inquérito policial instaurado, para poder subsidiar o inquérito que está conduzindo. Então, aí sim, o delegado, o promotor e o juiz, eles requisitam um laudo do IML. O Conselho não atua em crime, né, Reinaldo? Isso tem a ver com o processo, com a apuração do crime. Como o Conselho está numa pura crime, não tem processo, tem nada que ficar dizendo que o IML é de segurança pública, a gente requisita serviço público, então vai requisitar IML. E já teve caso de Conselho ficar batendo boca em IML, exigindo laudo, requisitando o exame do IML. É abuso, é um mau uso. Fica pagando mico, sabe? Não tem competência. Outra coisa também, não é porque a delegacia, a Polícia Civil é um órgão de segurança pública que o Conselho Tutelar vai requisitar instauração de inquérito policial. Não requisita instauração de inquérito policial, tá bom? Por quê? Porque inquérito policial não é um serviço, é uma atividade policial. Inclusive, quem requisita isso é só o juiz, o promotor, um advogado, ele vai requerer, qualquer cidadão pode pedir para o delegado instaurar, mas requisitar, não vão cometer essas gafes. Outra coisa também, não é porque serviço social está lá, entre um dos serviços que o Conselho pode requisitar, que o conselheiro vai ficar requisitando cesta básica. Não, cesta básica não é serviço, né? Não é porque que o conselheiro vai requisitar visita domiciliar para assistência. Não, visita não é um serviço, é uma atividade dentro de um serviço. Quem decide se vai fazer a visita domiciliar, se vai entregar a cesta básica ou não, é o profissional daquele serviço. Então, só para poder ficar bem claro, porque eu não quero que os conselheiros tutelares abusem, atropelem a autoridade que tem. Usem no limite da lei, sem ficar pagando mico, sem ficar e aproveitando. Bom, aproveitando esse gancho aí, Reinaldo, o Conselho Tutelar também, ele não requisita o médico, como exemplo, psiquiatra. Chega lá, o seu filho precisa, a criança precisa de um psiquiatra. Baseado em quê? Que autoridade médica o conselheiro tutelar tem para dizer que a criança precisa de um psiquiatra? Só se já tiver um encaminhamento de um clínico ou de uma outra, de um outro especialista, né? Então, já teve situação de eu ver vários conselhos ali, era o grande recordista, o que é? Psiquiatra e psicólogo. Tem conselheiro tutelar que acha que medida de proteção é só requisitar psiquiatra e psicólogo. Como ele tem que o quê? É a saúde que vai dizer, é o médico, é o profissional que vai dizer, né, a necessidade daquela criança, daquele adolescente. Então, é importante estar destacando isso, porque quando você faz uma leitura mal feita do que está na lei, paga mico. Por exemplo, você citou aí o lance da tratamento psiquiátrico. Então, quando a gente dá uma lida no artigo 101, inciso 4º, nós vamos encontrar lá que o legislador deu poderes para o Conselho Tutelar requisitar tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Aí o conselheiro lê isso e fala, eba, eu vou abafar agora, né? Vou requisitar, porque está escrito na lei que eu requisito, então vamos lá, alto lá. Aí tem uns que também vão dizer assim, como ele não é psicólogo, ele não pode requisitar psicólogo, o raciocínio não é esse. Juiz também não é psicólogo, e mesmo assim determina um tratamento, não determina. Juiz não é médico, e mesmo assim juiz determina o tratamento médico. Então, o raciocínio não é esse, não é porque não é médico, não é porque é psiquiatra, que não vai requisitar isso. O raciocínio aqui é como você pontuou muito bem. O conselheiro tutelar, o conselho, ele não vai diagnosticar o tratamento médico, e a partir disso requisitar o respectivo tratamento que ele diagnosticou. Ele não vai diagnosticar o tratamento psicológico. Ele não vai diagnosticar o tratamento psiquiátrico. Ele não diagnostica nada, primeiro porque não tem capacidade técnica para isso. E mesmo que fosse médico, no conselho tutelar ele é conselheiro tutelar.
Pois bem, essa capacidade dele requisitar decorre de um diagnóstico que já foi feito pelo profissional, ou pelo médico, ou pelo psicólogo, ou pelo psiquiatra, portanto, com tranquilidade, um profissional diagnosticou esse tratamento, e aí, por algum motivo, a saúde não ofereceu. Foi negado esse tratamento. Aí é onde entra o Conselho Tutelar, determinando condutas, que ao invés da pessoa correr e entrar com ação na justiça, ele pode recorrer ainda no nível administrativo ao Conselho Tutelar, no âmbito administrativo ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar determina que aquele tratamento médico que já foi diagnosticado seja executado. Ponto. Até aí, ó, tranquilo, é você fazer a aplicação correta da lei. Não fazer a leitura rasa, superficial, e achar que está abafando. Porque se eu não prestar atenção no que está escrito na lei, e eu for tentar aplicar isso, assim, sem maiores reflexões, eu vou me dar muito mal, que aí vai ser uma aplicação distorcida daquilo que está na lei. Pois bem, então, eu acho que ficou claro aí esse limite do Conselho Tutelar no uso da autoridade. Que ele tem autoridade, ele tem, que ele pode determinar, o Conselho pode. Então, quanto a isso, a gente não tem problema nenhum, não é verdade? Bom, ainda, Emerson, na lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, do ano passado, tem lá, desculpa, tem lá o artigo 2º, e eu quero fazer a leitura e mudar um pouquinho o foco da nossa reflexão por conta de algo que está para acontecer esse ano. Então, diz assim, ó, artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público. Será que conselheiro tutelar é agente público? Vamos ver. Se a lei disser que é, a lei diz que ele é. Se a lei disser que não, ele não é. Bom, então qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. Aí tem um parágrafo único. Para quem tem dúvida do que é um agente público, olha o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade explicando. Diz: reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Portanto, está mais do que claro que o conselheiro tutelar é um agente público. E agora vem aquele parênteses que eu quero abrir aqui contigo, Hermes, te pedir licença você para poder mudar só um pouquinho o nosso tema, o nosso foco, por conta do que está prestes a acontecer. Inclusive, foi aprovada a PEC 1218 de 2020, alterando a data da eleição, que agora vai ser 15 de novembro. E aí, alguns conselheiros tutelares têm o desejo de se candidatar e sair candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, enfim, lá vai. Bom, aí surge uma grande dúvida. Conselheiro tutelar se afasta ou se exonera? Já existe um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que o conselheiro tutelar ele é agente público, ponto. Então, nesse caso, ele se equipara a todos os outros agentes públicos. E os demais agentes públicos, que não são aqueles de cargo em comissão, que não são aqueles que foram simplesmente nomeados pelo prefeito, por exemplo, que aí o prefeito vai ter a prerrogativa chamada ad nutum. É uma prerrogativa em latim. Ad nutum é um termo chique, quer dizer livre nomeação e livre exoneração. O conselheiro não é de livre nomeação, não é de livre exoneração. Não foi o prefeito que nomeou ele. Pois bem, como é entendido que o conselheiro tutelar ele é agente público em sentido amplo, da mesma forma que os demais agentes públicos se afastam, o conselheiro tutelar também vai se afastar. Mas tem lei municipal que diz que tem que se exonerar. Aí fica aquele problemão. E, nesse aspecto, os conselheiros tutelares ainda têm muita coisa para enfrentar. Por quê?
porque como a lei não é clara, fica na dependência de jurisprudência, e tem jurisprudência para todos os gostos. Então, tem jurisprudência que diz que conselheiro tutelar se afasta, tem jurisprudência que diz que o conselheiro vai ser exonerado, aí é onde as leis municipais pegam um carão e diz que ele vai ser exonerado. A E se maioria está na lei municipal, nessa altura do campeonato não tem muita coisa que fazer. Agora não, exatamente, tinha que ter visto isso antes. A Tinha que ter corrente visto. majoritária de jurisprudência tem que ele se afaste, não se exonera, tá? Corrente majoritária. Mas você ainda encontra jurisprudência que diz que tem que ser exonerado, passar a faca. Bom, aí dentre aquela corrente que diz que se afasta, ainda tem uma outra divisão. Tem correntes que dizem ele se afasta com remuneração integral dos seus vencimentos, da sua remuneração. Tem outros que dizem, não, vai ter que bancar, se quis sair, vai ser suspenso a remuneração. Ele é afastado sem remuneração. E aí fica essa eterna dúvida. Tem jurisprudência para tudo, como eu disse. Tem jurisprudência para fundamentar que se afasta com remuneração, tem jurisprudência que afasta sem remuneração. E aí, por que eu fiz esse parênteses com você, Emerson? Porque é assim, ó, infelizmente, aquilo que se aplica ao Conselho Tutelar majoritariamente é o que tem de pior, sabe? Então, se é para enquadrar ele no crime de abuso de autoridade, ou ele é servidor público, opa, claro. Se é para conceder ele algum benefício, não é bem assim. Não é bem assim. Não é engraçado. Para punir ele é, para se beneficiar ele não é. Se é para ele ser enquadrado em crimes que somente um servidor público pode cometer, como, por exemplo, o crime de peculato. Peculato, só servidor público é que comete. Então, um conselheiro tutelar pode se enquadrar no crime de peculato, porque se entende que ele é servidor público. Quando é para se afastar com remuneração, porque ele é servidor público, não é bem assim, não, tem que ver melhor. Então, eu vejo com tristeza essa forma com que as autoridades, seja do executivo, seja do judiciário, seja do Ministério Público, tende a olhar para o Conselho Tutelar sempre com o ânimos puniente, do que for pior, melhor. Nunca com aquele ânimos de reconhecer que, se foi garantido por lei, determinado por lei, que é servidor público, dê o mesmo tratamento que é dado aos servidores públicos, vai dar para o Conselheiro Tutelar. É que nessa hora, às vezes, existe um levante de ojeriza aqueles conselheiros tutelares que se lançam que saem candidato, né? Ou seja, não pode sair candidato. É como se fosse uma coisa proibida um conselheiro tutelar sair candidato a vereador. Como se não fosse cidadão. Inclusive, certa vez, eu ouvi um promotor de justiça defendendo que o conselheiro tutelar tinha que ser exonerado se quiser ser candidato, porque ele não pode se valer do cargo público para se candidatar. Aí eu disse para esse promotor com muito respeito, eu concordo com o senhor só defender que o promotor também tem que ser exonerado quando ele quiser se candidatar. Aí sim, eu concordo. Né? Então, 2 pesos, 2 medidas, não. Se aplica um, aplica o outro. Mas, enfim, a ideia não era ficar disputando quem ia trazer a pior ideia. O objetivo era dialogar para ter um posicionamento mais moderado, não tão exagerado. Porque é óbvio que a gente sabe também que se o conselheiro, em 2019, fez toda a sua campanha, se candidatou, se colocou o nome à disposição para ser conselheiro tutelar, aqueles que confiaram nele quer que ele seja conselheiro tutelar. Agora, chega no meio do caminho, ele quer mudar o rumo, é uma outra abordagem. Se for melhor, se for para ajudar, que seja válido. Senão, então a gente não poderia ficar apenas com aquele olhar torto só porque vai querer ser candidato a vereador. De forma nenhuma. Respeitado as regras, respeitado aquilo que está estabelecido na lei, vai se afastar, vai ser remunerado, vai concorrer, vai fazer campanha, não vai usar o conselho tutelar como trampolim político e show de bola. Até porque, eu digo isso, vendo como exemplo muitos conselheiros tutelares que conseguiram sucesso na Câmara de Vereadores, né? Tem um vereador em Foz do Iguaçu que já foi conselheiro tutelar, chama Márcio Rosa. Olha a experiência que ele tem como conselheiro, que ele está usando lá na Câmara de Vereadores.
Essa causa da infância e da adolescência, né? Isso. No Ceará, o Eulógio já foi conselheiro, já foi vereador. Em Dracena, aqui no estado de São Paulo também, um vereador chamado Rodrigo, já foi conselheiro, já foi vereador. Enfim, dá para aproveitar bastante esse profissional, tá bom? Pois bem, fecho o parênteses agora, voltamos para Tá. o Reinaldo, nosso tema. pode continuar. Eu só vou resolver um negócio aqui. Um minutinho já. Vou ausentar aqui, mas continua aí. Rapidinho. Só uma urgênciazinha aqui. Rapidinho. Tá. Pode continuar aí, por favor. Tá bom. O outro ponto é quando nós vamos falar da usurpação de função. Embora alguns achem que isso acontece sim, e com uma frequência até alta e indesejada. E a usurpação que eu me refiro aqui é quando um conselheiro tutelar usurpa a função colegiada. Quando ele quer agir de modo isolado em nome do colegiado, sem que o colegiado, de fato, tenha tomado conhecimento dessa situação e aí passa de forma individual, querer tratar aquilo como sendo do colegiado. Tanto é que eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Então, inclusive, conselheiros tutelares precisam tirar do seu vocabulário a primeira pessoa do singular e colocar a primeira pessoa do plural. Primeira não, a terceira, né? Não, a primeira pessoa do plural. Então, o conselheiro não pode falar eu apliquei, eu requisitei, eu encaminhei. Não sou eu, não é a primeira pessoa, é nós. Porque está agindo em nome do colegiado. Então, nós atendemos, nós requisitamos, nós encaminhamos, porque sempre a decisão final ela é do colegiado, nunca de conselheiro tutelar. E aí a gente abre um espaço para, de repente, a gente poder questionar o plantão do conselho tutelar, porque no plantão do conselho tutelar só fica um, não é? E se eu disse há pouco que 3 não é colegiado, um piorou. Voltei. Nunca será colegiado. Pois bem, mas o tema aqui não seria, obviamente, questionar e debater sobre o plantão. Só trouxe à tona para poder ficar evidenciado que não se pode um conselheiro usurpar a função do colegiado. Se teve caso em que ele atendeu sozinho, e como a maioria dos atendimentos é assim, isso não significa que isso não deva ser levado ao conhecimento do colegiado. Ou seja, atendi sozinho, depois eu vou submeter tudo isso que eu fiz sozinho ao meu colegiado. Se o colegiado entender que foi correto, eles ratificam a minha decisão. Se eles entenderem que, opa, não é bem isso, eles retificam, vão corrigir, vão revisar uma decisão que eu tomei de forma individual. O que não pode é apenas a minha decisão prevalecer. Ou pior ainda, o conselheiro atender e não levar isso ao conhecimento dos demais. E aí depois, quando vem à tona a situação, os outros 4 ficam assim, não, mas nós nunca atendemos isso nunca passou por aqui. Não, passou sim, fulano atendeu. Pô, por que ele não registrou? Por que nunca compartilhou com a gente? Porque usurpou a função colegiada do Conselho Tutelar. E usurpação de função, para quem não sabe, ela é um crime. Aí depois vocês dêem uma olhadinha lá no artigo 328 do Código Penal, que diz usurpar o exercício de função pública. Aí tem lá uma pena de 3 meses a 2 anos e multa, tá bom? E aí, isso aí tem, essa pena ela é agravada, ela é aumentada, se dessa usurpação o conselheiro tutelar tirar vantagem. Que aí vai, a pena que era de 3 meses a 2 anos, passa de reclusão de 2 a 5 anos e multa. E bem aplicado mesmo. Mas, enfim, era esses apontamentos que eu queria estar fazendo com vocês acerca do abuso de autoridade e da usurpação de função. E, obviamente, eu me detive mais ao fato do abuso da autoridade para demonstrar que, em alguns casos, o abuso é por desconhecimento, em outros casos, o abuso é por uma coação cometida por outras autoridades, né? E, em outros casos, o abuso é por uma limitação de caráter, né? Um desvio de conduta mesmo do próprio conselheiro da conselheira que quer, de forma de livre iniciativa, querer fazer a coisa errada. Aí, para esse, sim,
a mão pesada do Estado. Para aqueles que não estão abusando da autoridade porque foram coagidos, a culpa não é deles. Aqueles que estão abusando da autoridade porque não tiveram a devida formação, a culpa também não é deles. Eles são mais uma vítima desse sistema falho de formação dos conselheiros tutelares, desse sistema falho de uma rede que não está organizada conforme previu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, aproveito a oportunidade, nesse momento, para poder novamente destacar aos conselheiros tutelares o cuidado no uso de termos que serão utilizados para se referir. Para não ficar dizendo que o conselho tutelar... Aqui é a minha assistente, ó. Vem cá, essa é minha filha. Fala, olha que bênção. Oi. Deus abençoe. Né? Tudo bem? Parece mesmo. Deus abençoe você. Então, o uso correto dos termos vai fazer com que o conselho tutelar se desvie menos. Por exemplo, eu convido os conselheiros tutelares a parar de falar e escrever que atendeu e orientou a família. Por quê? Porque orientação é uma medida de proteção. O conselho não orienta. O que o conselho faz, Rinaldo? Aconselha, dá ali no 136, inciso 2. Sugiro, convido os conselheiros tutelares também a parar de falar que o conselho recebeu denúncia. Porque quem recebe denúncia são serviços. Rinaldo, o que o conselho recebe? Recebeu uma informação de ameaça ou violação de direitos simples, do jeitinho que está na lei. Recebeu um comunicado de maus-tratos, de evasão escolar, de faltas reiteradas. É isso que ele recebe. Informação de ameaça ou violação de direito ou comunicado de maus-tratos, de violência praticada contra a criança. Denúncia quem recebe é a polícia, é o MP, são os serviços, Disque 100, Disque Denúncia. Esses sim recebem denúncias. E ainda, para que os conselheiros tutelares tomem cuidado e evitem ficar falando que saiu para atender uma ocorrência. Estão atendendo... Na viatura. De viatura ainda. Eles dizem que está numa diligência atendendo a ocorrência. Eu fico na dúvida. Eu estou falando com um conselheiro ou com um policial? Eu fico meio perdido. Né? Porque ocorrência que vai atender a polícia. Diligência que faz é a polícia. E o que a conselho tutelar faz? Atendimento, meu amigo. Esse é o termo que está na lei. Não inventa, não fica fazendo firulas, enfeitando o pavão, não. E ainda, como é que chama o carro do conselho tutelar? Carro do conselho tutelar. Não é viatura? Não. Como é que chama o carro do CRAS? Carro do CRAS. O carro que atende lá... Veículo, carro. É carro do conselho, não é viatura. Eu não estou em viatura. Que viatura de polícia? Ambulância, o carro da saúde se chama ambulância. Então, cada setor tem o seu nome, dá o nome para o carro. Agora, não queira ficar fazendo isso. Assim como também não é prudente que o conselheiro fique dizendo que no conselho tem um processo. No conselho não tem um processo. Você pode até chamar de procedimento, mas processo não faz isso. Ou então dizer, lá no conselho tutelar corre segredo de justiça. Meu amigo, não faça isso. Segredo de justiça é nos órgãos de justiça, e o conselho tutelar não é órgão de justiça. Por isso que não tem segredo de justiça. Tem sigilo, óbvio, tranquilo. Mas segredo de justiça, até porque quem determina se é segredo de justiça ou não é o juiz. E quando a gente lê o artigo 131, diz que o conselho tutelar é não jurisdicional. Por aí a gente já consegue ficar tranquilo. Eu vi aqui, acho que a Maduca comentou no carro com giroflex. Na época em que o governo federal, tendo ali à frente o nosso amigo Marcelo Nascimento, trouxe uma importante ferramenta de fortalecimento para os conselhos tutelares, que é o conjunto de equipagem, e no conjunto de equipagem você tinha um veículo. Você acredita que teve gente que reclamou que o carro do conselho veio sem o giroflex? Ficou faltando. Giroflex é aquela luzinha que põe lá em cima, para o pessoal entender. É a luz que fica em cima da viatura, da ambulância, né, dos veículos de sinalização, de trânsito. Então, reclamaram porque não veio com giroflex. Não veio porque não era para vir mesmo. Né? Até quem questione que tem adesivo demais do carro do Conselho Tutelar, mas, enfim, eram essas as considerações, as pontuações. Eu espero que os nossos amigos conselheiros tutelares que nos acompanham até agora tenham entendido exatamente
onde eu quis chegar com a minha fala, eu não quis colocar o conselheiro tutelar acima de todo mundo. Também não quero deixar ele como se fosse um capacho abaixo de todos. Não estou aqui para estimular o conselheiro tutelar a ser arrogante, prepotente, autoritário, de forma nenhuma. Quero que ele seja, de fato, conhecedor da sua função, conhecedor do seu limite e da sua autoridade, que ele faça o bom uso desta autoridade que foi conferida por ele. Lembrando que um conselheiro tutelar, quando ele está no exercício da função, ele nunca está sozinho. Junto com ele está toda uma sociedade que confiou nele. Ele está lá para exercer aquela função. Porque quem confia ao conselheiro tutelar é a sociedade. Que é o que a gente lê, né? Encarregado pela sociedade. Então, a gente está aqui, quando você está no exercício da função do conselheiro tutelar, você não está sozinho. Muito mais que um agente público, você é um agente de muitos públicos, né? No sentido de representar várias pessoas, tá bom? Então, é isso. Vamos abrir aí para perguntas, para algumas contribuições, Hermes. Tá. Porque, felizmente, a gente não precisou terminar a nossa live na correria, né? Então... É verdade, rapaz, mas 1 hora é muito pouco, né? Passa muito rápido. Mas aqui, aproveitando tudo que você falou aí, algo que eu acho interessante, que você também é um propagador e um defensor dessa linha de pensamento, é nos valer da resolução 113 do CONANDA, que ali mostra direitinho, redondinho, a questão do sistema de garantia de direitos, aonde o Conselho Tutelar está. São os 3 eixos, que é o eixo da defesa, da promoção e do controle. O Conselho Tutelar está coladinho ali junto com o juiz, com o promotor, dentro do eixo o quê? Da defesa. Defesa de direito. Mas qual é o papel do conselheiro? Defesa do cumprimento do direito. A promoção são os serviços. Nós não vamos querer falar sobre isso aqui, mas só dessa pincelada, né? E o controle são os conselhos municipais de políticas públicas. Então, quando a gente entende isso, o conselheiro tutelar, ele passa, a lâmpada acende, e ele fala, não, agora eu sei para que eu sirvo. Eu sei para que eu estou. Eu estou para zelar pelo cumprimento de direitos, porque eu estou no eixo de defesa. O que eu vejo, Reinaldo, a desvalorização do conselheiro tutelar que existe no Brasil, é claro, não são todas as cidades, mas a maioria, coloca o conselheiro tutelar lá embaixo. Então, ele não consegue se empoderar, até mesmo pela valorização que é dada a ele. Então, o conselheiro tutelar sempre acha que, não, eu sou aquele órgão que sobrou. Eu sou a sobra, eu costumo dizer, né, não tinha o Severino quebra-galho, naquele programa de humor, o conselho tutelar não sabe quem vai fazer, chama o Severino do conselho. E, inclusive, hoje eu até respondi, eu acho que foi num grupo do Luciano, uma pessoa perguntando qual documento que precisaria para fazer o transporte, o translado, o recâmbio, como o povo gosta de chamar, de uma criança, né? Eu falei, não preocupa com documento, isso não é sua função. Isso aí, né? E o problema é isso, que as pessoas não entendem, o conselheiro não entende. Inclusive, alguém perguntou isso aí, aqui na live, perguntou se é a função do conselheiro fazer o transporte de criança para outro estado. Hoje está tendo muito isso por causa da pandemia, né? Às vezes surgem perguntas, Emerson, e a pergunta, ela inverte a lógica estabelecida pelo Estado Democrático de Direitos. Às vezes a pergunta é assim, ó, onde está escrito que o Conselho Tutelar não faz? Então, aí a pergunta está invertida. Porque o Estado Constitucional de Direito não nos traz essa lógica. O agente público, ele só faz o que a lei prevê e não vai fazer o que a lei proibiu de fazer. Porque se não está escrito na lei, automaticamente ele está proibido de fazer. É um raciocínio simples e até muito óbvio, lógico, muito fácil e prático. Então, muito mais que perguntar onde está escrito que ele não faz, é perguntar onde está escrito que ele faz. Por quê? Cara, são tantas distorções, tanta. Nós temos há 3 décadas, 30 anos, de um órgão mal explicado, mal estruturado,
subutilizado, desvirtuado de suas funções, distante, barbaridade daquilo que a lei estabeleceu que ele fosse. Muito distante. E não foi nada disso que a gente vê por aí que foi pensado para ser o Conselho Tutelar. Ele não foi pensado para ser o órgão de proteção que executa a proteção. É por isso que eu também, às vezes, respeito quem traz esse conceito. Mas, quando a gente faz uma análise mais aprofundada, a gente vai ver que chamar o Conselho Tutelar de órgão de proteção caracteriza um desvio de interpretação grave. Porque o que o Conselho Tutelar é órgão de defesa do cumprimento de direito que visa a garantia da proteção. Esse é o conceito completo. Resumir isso, dizer, pegar só o começo e o fim, o Conselho Tutelar é órgão de proteção, iguala o Conselho Tutelar ao serviço de proteção. E não é nenhum demérito ao serviço. O problema é que o serviço de proteção, os programas de proteção, executam a proteção. O Conselho não executa a proteção. Portanto, acaba sendo uma impropriedade chamá-lo de órgão de proteção. E o correto, o mais acertado, é chamá-lo de órgão de defesa, que atua junto com os órgãos da rede de proteção. Ele faz parte da rede de proteção, mas eu não posso nominá-lo como órgão de proteção. Por exemplo, só uma comparação. O juiz manda prender, não manda? Por que o juiz manda prender? Eu posso chamar o juiz de autoridade prisional? Não. Porque a autoridade prisional é o diretor de uma penitenciária. O juiz não é diretor de penitenciária, então ele não é autoridade prisional. Ele é autoridade judiciária, embora ele também tenha poder para mandar prender. E embora ele não cumpra, o juiz, pessoalmente, não cumpra nenhuma das ordens que ele manda. Que ele manda. Assim também foi pensado o Conselho Tutelar. Não era para ele cumprir aquilo que ele tem poder para determinar. É uma incoerência esperar que o Conselho Tutelar execute aquilo que a lei deu poder para ele determinar. Então, desrespeito aí fica complicado. E aí você citou no começo da nossa conversa hoje aqui, que por conta da epidemia, algumas cidades têm montado barreiras sanitárias e, infelizmente, de forma equivocada, têm constrangido os conselheiros tutelares para irem junto com a equipe da guarda, a equipe da saúde, e para a entrada do município, ficar fazendo parte de barreira sanitária. Para que isso? Exposição indevida da vida dos conselheiros tutelares. Eu fico muito feliz que aqui na minha cidade, Engenheiro Coelho, os gestores aqui da minha cidade, nesse aspecto, muito responsáveis, em momento algum, inventaram e vieram com essa fuleiragem de querer mandar conselho tutelar para ficar em barreira sanitária. E aqui no nosso município, nós temos barreiras sanitárias em que estão lá corretamente os profissionais de saúde e os profissionais de segurança pública. Corretíssimo. Não tem conselheiro tutelar compondo isso. Inclusive, recentemente, eu estava com uma colega, uma conselheira, nós tivemos que passar por uma dessas barreiras sanitárias. Eu até brinquei com ela, a gente bem que podia parar aqui, tirar uma foto, fazer uma selfie e mostrar que estava na barreira sanitária. Né? Eu falei, não esquece, apaga essa ideia toda que no nosso lugar não é aqui. Eles estão fazendo um excelente trabalho, é eles que devem estar aqui. Só que, felizmente, a gente vê isso em outros municípios. Gestores obrigando conselheiros tutelares a ficarem em barreira, obrigando o conselheiro tutelar a sair na rua para ver se tem criança na rua exposta à contaminação. Ei, isso precisa ser feito? Sim, mas não por conselho tutelar, porque ele não é um serviço de proteção. Se isso tiver que ser feito, vai ser por serviços lotados com profissionais, com capacidade de fazer abordagem, fazer orientação, fazer o devido atendimento para essas crianças. E não conselheiros tutelares indo desesperado aí, agindo como bicho-papão, a carrocinha das crianças. Não podemos fazer isso. Porque a gente desqualifica o Conselho Tutelar. Essa desqualificação do Conselho Tutelar afeta diretamente a qualidade da defesa do cumprimento de direito, porque ele acaba caindo em descrédito. Infelizmente, no Brasil, já tem uma ideia errada de que Conselho Tutelar toma criança dos outros. Mas assim, você não é para tomar criança. Recentemente teve aí uma postagem toda em que um perguntava assim, inclusive até um jornalista desinformado, que pena, que falou assim, você já viu o conselheiro tutelar em baile funk? Bom, só se ele for dançar o funk, né? Se ele tiver no dia de folga dele e quiser dançar funk, sem problema nenhum, vai.
Não é porque eu não gosto de funk que eu vou dizer que o outro não pode dançar funk. Vai lá e dance. Agora, ir lá fiscalizar? Não, não, não. Fora de propósito, fora. Até porque a lei não estabeleceu que é conselheiro para quem fiscaliza festas. Basta a gente dar uma olhadinha no artigo 151 do Estatuto da Criança e Adolescente. No artigo 194, você vai ver lá como é que deve ser feito esse tipo de fiscalização e verificação de descumprimento das normas de proteção. Então, precisamos parar desse desvio de função e finalidade do Conselho Tutelar. Em 1990 não foi pensado, imaginado que viria um PhD para compor o Conselho Tutelar. Era um cidadão do povo, alguém do povo que conhece a realidade local para tentar, no âmbito administrativo, agilizar o acesso que crianças e adolescentes têm a direitos que já estão postos na lei. Aliás, é algo a ser pontuado, Emerson, que quanto maior o número de medidas que o Conselho tem que aplicar, pior é a rede daquela cidade. Por quê? Porque é inadmissível que para uma criança acessar proteção, ela precisa passar pelo Conselho Tutelar. É inadmissível que para acessar um tratamento psicológico, tenha que vir no Conselho para o Conselho aplicar medida. É inadmissível que uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, tenha que passar pelo Conselho, o Conselho aplicar medida para depois ela ir para o serviço. É inadmissível isso. Não, 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 não. Vai direto. O que a lei está mandando é apenas informar, comunicar ao Conselho Tutelar que foi atendida aquela criança, que receberam a informação, já estão atendendo a criança. A lei mandou notificar ao Conselho Tutelar. E não tem que ir para o Conselho aplicar medida, para depois ir para o serviço. Não, não é assim. Isso é complicado, Reinaldo. E é complicado que o município está assinando um atestado de incompetência. Todos os órgãos ali que prestam serviço no município estão dizendo: nós não temos capacidade de fazer, nós não sabemos como vamos fazer, então eu vou passar para alguém que não tem competência para fazer, mas que eu acho que deva fazer, que eu faça. É isso que tem acontecido. Infelizmente, o Brasil afora, todo dia, você está aí nos grupos também, todo dia o pessoal me chama no privado e eu pergunto: olha, como que é o fluxograma de atendimento do seu município? Para cada caso tem um fluxograma. Tem um fluxograma para a questão da saúde, questão social, a questão da educação. Existem vários fluxogramas. Cadê os fluxogramas? Não estão funcionando? Como que o sistema de garantia de direitos do seu município atua? O PS manda tudo para o conselho. É assim, ó. Geralmente não tem um fluxograma. E quando tem um fluxograma, uma parcela significativa desse fluxograma estão equivocada. Por quê? Olha o que se apronta. Na construção desses fluxogramas, adivinha qual é o primeiro órgão que eles colocam como porta de entrada? A porta de entrada. Para-choque de atendimento. O conselho é porta de entrada. Primeiro diz assim, ó, olha a demagogia, a hipocrisia. Não, todos são portas de entrada, mas o conselho vai ser o primeiro. Opa, que história é essa? Conselho não é porta de entrada de atendimento. Porta de entrada de violação. São serviços. Porta de entrada. Artigo 98, ele é porta de entrada de violação. O conselho seria a porta de entrada, como você pontuou mesmo, de informação de ameaça ou violação de direito. Para identificar quem deixou de fazer, quando, onde, como. E cobrar que faça. Que volte a ser a porta de entrada do atendimento. Então, por isso que tem que tomar cuidado ao ficar afirmando que o conselho tutelar é porta de entrada. Não é isso, não. E ainda, aí eu não posso deixar de mencionar isso, Emerson, que é algo que eu também tenho sistematicamente combatido. Por mais que nós tenhamos falado aqui um monte de desvios de condutas que querem impor ao Conselho Tutelar, é fundamental que os conselheiros tutelares abandonem uma frase que diz: não é minha atribuição. Abandona isso. Estamos há 30 anos com essa frase maldita, né, que não está servindo para consolidar o Conselho Tutelar no espaço que ele merece estar. Embora eu reconheça, tenho que reconhecer, que se essa frase está sendo dita, é porque ainda tem muita inversão, muita distorção das atribuições do Conselho Tutelar, porque senão não seria dito com tanta frequência.
O que os conselheiros não podem é pegar carona nessa história de não é minha atribuição e parar por aí. Tá, se a sua atribuição não é essa, qual é a sua atribuição? Então, vai aqui um convite que eu vou fazer para todos os conselheiros tutelares. Retirem do seu vocabulário a frase não é minha atribuição e no lugar dela nós vamos colocar uma pergunta. Quando fizerem qualquer demanda para o conselho tutelar, você vai fazer a seguinte pergunta: qual é o direito que está ameaçado a violar? Pergunta isso. Antes de sair disparando, não é minha violação, não é minha atribuição. Pergunta, qual é o direito que está ameaçado a violar? Faça um diálogo com o teu interlocutor, com quem está te acionando. Porque dizer que não é minha atribuição é como se você quisesse encerrar o diálogo. Tipo, não é comigo, se vira. Isso é postura de minorista. Não é aqui, é lá. Postura de minorista. Coisa que está acontecendo agora também na época de pandemia, em que não está tendo as aulas presenciais, em que, infelizmente, uma parcela significativa de profissionais da educação se limita a olhar na internet se o aluno está fazendo atividade ou não, e daí já dispara para o conselho. O conselho tem que fazer visita. Ué, não. A busca ativa, quem faz são os profissionais da educação. E lá na casa, entender a dificuldade que o aluno tem de acessar é responsabilidade dos profissionais de educação, não é do conselho tutelar. A execução é por parte deles. Mas nem por isso o conselho vai dizer, não é minha atribuição, não vou fazer nada. O conselho vai para cima desses profissionais que têm que oferecer o direito à educação. O que a escola está fazendo? Que serviço que a escola está oferecendo? Que estrutura a escola está dando para que esses pais possam fazer com que os filhos acessem a educação? Entendeu? Então, se o conselho não faz a visita, ele cobra se a escola está fazendo a visita. Cobra os instrumentais, as estratégias que a escola e a educação estão utilizando para que esses alunos possam, de fato, acessar a educação. Então, não se pode ficar com essa história de não é minha atribuição. Para com isso. Coloque a frase. Qual o direito que está ameaçado a violar? Aí você, conselheiro ou conselheira, precisa saber quais seriam esses direitos. Eu vou te dar uma dica. Dá uma lida no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se não consegue memorizar, faz um cartaz, cara, escreve, põe na porta do atendimento do conselho tutelar, põe na porta de casa, põe na porta da geladeira, mas tenha esses direitos guardados na sua mente, sabe? Não é questão só de decorar, de tanto você utilizar, você acaba tendo eles fácil. Olha só, no artigo 4º tem uma lista com 12 direitos: vida, saúde, alimentação, educação, lazer, esporte, cultura, profissionalização, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária. Os 12 direitos fundamentais. Olha que bacana. Não consigo decorar? Dá uma lida no artigo 4º do Estatuto, escreve, anota, deixa, tenha sempre isso ao alcance, porque você, como conselheiro tutelar, é um defensor do cumprimento de direitos. Então, você precisa saber quais são os direitos que criança e adolescente tem. Que, aliás, não são só esses, tá? Esses direitos que eu pontuei aqui são os direitos fundamentais. Ainda tem os direitos civis, tem os direitos sociais, tem os direitos políticos, tem um monte. Mas, por hora, ficando com esses dois aqui, ó, já está de bom tamanho, já é um passo enorme, tá bom? Então, faça isso, faça esse exercício, meus amigos e minhas amigas conselheiros tutelares e outros profissionais que nos assistem, nos acompanham, né? Você também, ao demandar algo do conselho tutelar, vai observar qual é o direito violado. Se é o direito de educação, quem atende direito de educação, poxa, sou eu. Por que eu vou mandar para o conselho tutelar que sou eu? Eu sou agente violador? Não, eu vou atender. Eu tenho verdade. Uma reflexão, uma autocrítica. Opa, é comigo aqui que eu vou atender. Famílias que eventualmente chegam no CREAS, aí o CREAS tem criança, primeiro precisa ir lá no conselho, para o conselho aplicar a medida. Que inversão estúpida é essa? Já está lá no serviço, já foi buscar o serviço. Atenda, proteja e comunique ao conselho. É comunicado que a lei mandou fazer. A lei mandou fazer encaminhamento, tá bom? Porque hoje o encaminhamento é muito mais tratado como e passar a batata quente para o outro do que uma ideia mais ampla em que todos, igualmente, se comprometem com a proteção de criança e adolescente, tá bom? Então, pessoal, o uso da autoridade, evitar a usurpação de função, a atuação correta do conselheiro tutelar, ela é importantíssima.
um legítimo representante da sociedade. E para finalizar aqui, Emerson, vou só aproveitar a audiência, o pessoal está aqui, para falar de municípios que no último processo, com 2019, não escolheram suplentes. Ficou faltando suplentes. Quando chega agora em 2020, com as baixas que vão acontecendo, cadê os suplentes? Então, é importante que os conselhos municipais de direito se empenhem em fazer processo de escolha suplementar para conselheiro tutelar. E, ressaltando, nenhum conselheiro tutelar pode assumir essa função se não passar pelo crivo do voto. Tem cidades que estão querendo reunir o CMDCA para indicar, você, como não tem os suplentes e os titulares também já não tem mais, dos 5 só tem 3. Então, eles querem reunir e indicar. Ilegal. Isso é ilegal, inaceitável. Nenhum conselheiro tutelar que representa a sociedade pode exercer a função de conselheiro tutelar se não tiver recebido pelo menos um voto, o dele. Mas tem que passar pelo crivo popular, pela aceitação, porque ele representa a sociedade. Ele tem que ter voto e não indicação. Por indicação, a gente desqualifica por completo o conselho tutelar e eu fico até preocupado que num ano de eleição municipal, se a gente vê se avolumar esse tipo de conduta. Você já parou para pensar a quantidade de cabo eleitoral que serão indicados para ocupar o cargo de conselheiro tutelar sem passar por um processo de escolha? É assustador isso. Então, vamos nos atentar a isso e não vamos aceitar. É uma pena que os conselhos municipais deram mancada, porque se no dia 6 de outubro de 2019 já sabia que não tinha um número suficiente de suplentes, no dia 7 já tinha que ter iniciado o processo suplementar para o suplente. Em janeiro tinha que continuar isso. Mas não, esperou o tempo ir passando, né? Agora estamos numa situação mais difícil. O que não pode é conselheiro tutelar ser indicado. O conselheiro tutelar tem que ser votado. É a regra que está na lei. Tá bom? Infelizmente, o Reinaldo, já que você falou sobre isso aí, aqui mesmo no estado de São Paulo, às vezes a gente acha que as aberrações vão vir de lugares mais distantes. Aqui dentro do estado de São Paulo tem um município, por uma questão de ética, eu não vou falar, um município de porte grande, né? Eu acho que está... Bom, não vou falar a região, mas chegou ao meu conhecimento que nesse município, um município de porte grande, bem conhecido em todo o Brasil, há um colegiado dentro do Conselho de Direito, do CMDCA, a qual esse colegiado elege a votação. O processo de escolha acontece dentro, não é nem processo de escolha, é uma eleição, né? Acontece ali dentro desse colegiado do CMDCA. Então, até o conselheiro virou para mim e falou, olha, a gente fica de mãos e pés atadas porque nós fomos indicados. Então, se a gente contra começar a requisitar, começar a tentar fazer a coisa certa, eles não vão votar mais. Eu falei, gente, mas peraí aqui, isso está acontecendo aqui no estado de São Paulo, isso é uma aberração. Eu falei, gente, vai para aí, fica aquela questão, né? Todo mundo fica acomodado. Nessa situação aí, ó, foi dado ao Conselho Tutelar tentou colocar ele numa posição de destaque de autoridade, só que igualmente não teve a segurança, o respaldo da regulamentação do Conselho Tutelar via lei. Então, desde o dia 3 de julho, nós estamos sem o cumprimento integral do artigo 259 do Estatuto. Lá dizia que o que dispõe o título 5 do livro 2, título 5 do livro 2 é o Conselho Tutelar. A partir do artigo 131 do ECA, você vai encontrar lá título 5, né? Então, isso não foi regulamentado, tinha que ser regulamentado. Então, hoje, é como se tivesse, por qualquer coisa, o conselheiro tutelar é denunciado. Se o conselheiro tutelar começa a cobrar muito da administração, pronto, ele é um conselheiro ruim, vamos ter que denunciá-lo para ele ser exonerado. E assim vai. Cidades que nomeiam, cidades que dão poderes exacerbados
para que CMDCA seja corregedor do Conselho Tutelar. E quem é o corregedor do CMDCA? Engraçado, né? Se o CMDCA pode levar um processo, conduzir um processo disciplinar para o Conselho Tutelar, quem conduz o processo disciplinar por a falta ou falha de conselheiro de direito? Não se tem. É uma relação desequilibrada. E aí eu convido os conselheiros a fazerem a seguinte comparação. Ó. Compare o artigo 131 do Estatuto com o artigo 127 da Constituição Federal. Comparem esses dois. O 131 do Estatuto vai estar falando do Conselho Tutelar, o 127 vai estar falando do MP. Ou, se você quiser pegar, pode olhar o 134 também, da Constituição. Compare esses três. 131 do ECA com 127 e 134 da Constituição. Esses três artigos são muito parecidos. Então, a gente começa a observar uma semelhança, algo que o legislador queria que o Conselho Tutelar fosse muito próximo da atuação, da estrutura do Ministério Público. Porque fala que o Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. Lá vai falar que o Ministério Público é instituição autônoma, essencial à função jurisdicional. Vai falar da Defensoria Pública, a mesma coisa, essencial ao controle jurisdicional do Estado. Então, só que o legislador quis dar um ar de igualdade. Mas onde foi que o Conselho Tutelar se esborrachou? O Ministério Público tem a lei orgânica própria deles, sabe? Inclusive, o promotor tem independência funcional, o conselheiro tutelar não tem. A Defensoria Pública tem a sua lei orgânica regulamentando o cargo, a função e a estrutura da Defensoria. E o Conselho Tutelar? Qual é a estrutura? Nenhuma. Não existe nenhuma lei federal definindo a estrutura do Conselho Tutelar. Por exemplo, na escola você só tem o diretor? Não, você tem os professores, tem o merendeiro, tem o faxineiro, tem o inspetor. Na saúde, você só tem o médico? Não, você tem o enfermeiro, tem o motorista da ambulância, tem o profissional da recepção, da limpeza. Na segurança pública, você só tem o delegado? Não, você tem o policial, o investigador, o sargento, o cabo, o soldado, você tem... No Conselho Tutelar, você só tem o conselheiro tutelar? Só. No Ministério Público só tem o promotor? Não. Tem o promotor, o oficial de promotoria. No Judiciário só tem o juiz? Não. Tem o juiz, tem a equipe técnica, tem o oficial de justiça. Tem toda uma estrutura. E no Conselho Tutelar? Tem só o conselheiro? Só. Não tem mais nada. Ah, não, mas aqui no meu conselho, a prefeitura mandou tem uma faxineira e um funcionário administrativo. Querido, querida, entenda que ele não é administrativo do conselho. Ele é administrativo no conselho. Ah, Reinaldo, aqui tem um motorista do conselho. Não, não tem motorista do conselho. Tem motorista da prefeitura. No conselho. Mas do conselho não. Por quê? Porque não tem lei criando essa estrutura do Conselho Tutelar. Hoje, o Conselho Tutelar é apenas e tão somente os 5 conselheiros tutelares. Mais ninguém. Está certo isso? Não, está errado. Porque como é que os conselheiros tutelares vão atuar na atividade fim se ele não tiver o respaldo da atividade meio? Outros profissionais atuando na atividade meio. Por isso que tem que ficar bem explicadinho isso, a gente tem que pontuar que tem que ter regulamentação do Conselho Tutelar, definição da estrutura do Conselho Tutelar. Isso é para ontem. Uma pena que já vai passar. É verdade. O assunto aí foi pautado. Bom, você falou uma coisa muito importante, né? Já estamos indo para os minutos finais aqui. Eu acho que é bom a gente já ir para o encerramento, mas igual um exemplo. Você já viu um juiz, um promotor redigindo um ofício? Não, tem o pessoal, inclusive, tem até todo ofício que vem do judiciário, às vezes você vê lá, tem as iniciais do nome de quem redigiu aquele ofício, né? Não foi o juiz vai assinar, ele vai ler, vai assinar, ele vai dar as orientações, mas ele não vai redigir. E no Conselho Tutelar, o próprio Conselho Tutelar tem que se virar uns 30 em tudo. Ele é o administrativo, ele é o segurança, ele é o porteiro, ele é o motorista, ele é tudo no Conselho Tutelar. Né? Infelizmente é dessa forma. Bom, já estamos indo aqui para o minuto final, acredito eu, Reinaldo. Eu quero te agradecer, eu agradeço a presença de todos que estiveram conosco até agora, né? Muito obrigado. Eu vou tentar salvar, nós vamos tentar unir as duas aí, as duas lives. Vamos ver se o Instagram não vai fazer aprontar mais uma coisa. Estamos indo para os 20 segundos finais. Dá um abraço, pessoal, aí. Isso. Pessoal, obrigado por ter ficado conosco até agora. Eros, obrigado pelo convite. Para mim é um motivo de muita alegria. Me sinto honrado. Assim como você tem convidado outros colegas, eu tive essa oportunidade agora. Obrigado.
Obrigado pela devolutiva que a gente tem de cada amigo que nos assiste, né? Obrigado para você que ficou Ok. aqui até agora. Encerrando, 4 segundos.